Amém? Amém. Irmãos, antes de nós virmos para esse culto, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e ela estava abrindo o seu coração e revelando tudo aquilo que até bem pouco tempo ela estava vivendo. E eu comecei a pensar, meu Deus, como ela estava vivendo isso tudo, porque a gente olhava e parecia que estava tudo tão certo. Era imperceptível que ela carregava um fardo tão pesado, uma dor tão aguda. Como nós nos tornamos tão insensíveis e não percebemos que ela estava tendo desejos suicidas, que ela estava carregando um peso, um fardo tão intenso, que por muitas vezes ela pediu para que o Senhor a levasse. E é muito comum nós conversarmos com pessoas que estão vivendo essa mesma situação. Talvez ao olhar para o seu lado, você acredite que essa pessoa esteja muito bem. Olha para o lado aí rapidinho. Parece que essa pessoa tem dinheiro, não tem? Está com a vida resolvida. Olha o sorriso dela. Só que nós temos a capacidade de esconder as nossas dores por trás do nosso sorriso. Vivemos em um tempo de tantas pressões, de tanto aprisionamento. Essa semana eu estava lendo um artigo sobre essa ser a geração mais cansada que já existiu na história. E eu fiquei me questionando, meu Deus, nós crescemos tanto tecnologicamente. Praticamente hoje, nós não fazemos tantos esforços braçais. É tudo tão fácil, é tudo tão viável, é tudo tão na hora. Como nós estamos tão cansados? Por que nós estamos sobrecarregados? Por quê? Essa é a geração. E esse ano no Brasil, o burnout, que é o cansaço extremo, físico, mental, cresceu mais de 1000%. Por que a ansiedade está crescendo tanto? O índice de suicídio crescendo tanto? Se nós somos a geração mais avançada, a geração que mais aproxima as pessoas que estão longe, o que está acontecendo com a gente? Você já se fez essa pergunta? O que está acontecendo com você? E conversando com irmãos que se encontram nessa situação, a gente acaba percebendo que o maior cansaço está na ideia de tentar suprir a expectativa que os outros têm ao nosso respeito. De alguma forma tentar ser solícito para todo mundo, tentar de alguma forma aliviar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E enquanto isso acontece, nós vamos escondendo as nossas dores. Enquanto isso acontece, nós vamos escondendo os nossos questionamentos, até o momento que nós não aguentamos mais. Aí, precisamos de medicamentos para dormir. Aí, precisamos de intervenções, porque já chegamos no extremo e daqui para frente vai ser muito difícil nós continuarmos sozinhos. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você não está sozinho. Por mais que você não veja, por mais que você não perceba, porque esses momentos, eles roubam da gente a ideia de ter um Deus que é Pai. Esses momentos roubam da gente a certeza que nós não estamos sós, não somos órfãos. E eu vou ler, e nós vamos trabalhar em cima de Mateus 11:28, vinde a mim. Só que é interessante porque o capítulo 11 começa com um grande questionamento. Sabe de quem? João Batista. Aquele que seria o precursor do Messias. Aquele que quando a sua mãe Isabel recebe a visita de Maria, a palavra vai dizer que quando as barrigas se aproximam, João Batista começa a se agitar no ventre da sua mãe. Aquele que tinha certeza que nasceu com uma missão.
aquele que batizou Jesus e viu descer sobre ele o Espírito Santo. Mas em Mateus 11, ele manda 2 discípulos perguntarem a Jesus se ele era realmente o Messias prometido ou se deveriam esperar que o Messias viesse. Perceba, ele já tinha vivido tanta coisa, tantas experiências. Só que no momento que ele está na prisão, no momento que ele está encarcerado, quem sabe cansado ou de repente frustrado, porque existia tantas promessas sobre a vida de João, e agora Jesus está fazendo milagres, agora Jesus está transformando a vida das pessoas, e ele está preso. Quem sabe você já viveu tantas experiências incríveis com Deus. Ele já fez tantas intervenções na sua história. Você já experimentou tantos milagres, tantas certezas. Só que sem perceber, você foi para um lugar. E agora você já não consegue mais ter a visão clara sobre quem é Jesus. Você olha pela sua ótica. Porque nós somos reducionistas. Nós acreditamos que o que nós estamos vivendo hoje é definitivo. Mesmo que existam algumas promessas, mesmo que existam algumas coisas liberadas sobre os céus da nossa vida, nós nos prendemos ao que nós estamos vivendo. E naquele contexto, o povo em Israel estava vivendo um tempo de muita dificuldade. Por quê? No contexto político, Israel era governada por Roma. Herodes era o rei. E existia uma grande taxa tributária. Tudo que o povo ganhava, de alguma forma, tinha que voltar para Roma. E quando isso acontece, nós, de alguma forma, começamos a nos preocupar com o sustento da nossa família, com a provisão para os nossos filhos. Existe um estudo que aponta que o medo de não conseguir suprir as necessidades da família é o maior medo que o homem carrega. Então, Roma, vendo a possibilidade de problemas com essa grande taxa tributária, ela resolve fazer com que alguns judeus cobrem essas taxas. Só que, ao invés de aliviar a carga, os cobradores de impostos, os publicanos, eles colocam uma carga extra. Por quê? Porque eles tiram a parte dele, eles têm que mandar a parte para Herodes, e Herodes tem que mandar a parte para Roma. E o povo vai empobrecendo. E a ideia de suprir já se torna um desafio. Só que, irmãos, quando esse tempo chega na nossa vida, nós nos agarramos à fé, à convicção. Nós nos agarramos à certeza. Nós queremos um lugar onde nós ouvimos uma palavra, onde nós sentimos Deus, e a partir dali a gente comece a sentir que um bálsamo está sendo derramado. Só que quando os judeus iam para as sinagogas, lá tinha uma geração de sacerdotes corruptos. E nós precisamos falar da condição religiosa daquele tempo. Fariseus, os escribas, homens que colocavam um peso religioso sobre o judeu. Eles pegavam a lei de Moisés e lançavam como um jugo e criava uma relação de obediência sem entendimento. E o povo, de todas as formas, eram encharcados, de todas as formas, eles eram atingidos. E o que fazer se agora nós não temos também o bálsamo sendo derramado através da religião? Perceba que já não existe mais esperança. Já não existe mais para onde ir. E é nesse momento que nós ficamos confusos. É nesse momento que nós não sabemos o que fazer. Aí entra um homem em cena. E esse homem é Jesus Cristo.
E quando aqueles 2 discípulos de João Batista perguntam a Jesus, Jesus responde: diga a ele o que vocês estão vendo. Os cegos estão sendo curados. Os paralíticos estão andando. Os coxos estão tendo as pernas restauradas. Os surdos estão ouvindo. Os mortos estão ressuscitando. Eu já aprendo aqui que no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento que eu não estiver entendendo, eu preciso olhar para o que Deus está fazendo. Porque Ele está fazendo, irmãos. Deus nunca parou de fazer. Ele está trabalhando. Ele está agindo. O que nós precisamos é estar sensíveis. O que nós precisamos é estar com a nossa fé conectada nessa rocha. Porque nós podemos enfrentar qualquer coisa. Porque nós não seremos abalados. Mesmo que passamos por algumas dificuldades. E nós falamos aqui rotineiramente. Deus não tem problema com as nossas crises. Jesus não teve problema com a crise de João. Jesus vira para aqueles homens que estão olhando e diz: olha, de ventre materno não houve e nem haverá ninguém igual a João. Olha só. No momento de incredulidade, no momento de dúvidas, a gente se sente tão aprisionado nos nossos sentimentos que muitas vezes não temos a capacidade de ir até Jesus e lançar sobre Ele. Porque nós nos achamos julgados. Nós nos sentimos como frágeis. Porque como eu posso duvidar ou questionar Jesus? A religião criou um Deus muito distante da gente. A religião criou um Deus para si. E nós temos muitas dificuldades em migrar a nossa mente de um Deus que é distante, que está lá no céu, que é soberano, criador de todas as coisas, para um Deus que também é Pai, que é próximo, que é relacionamental. Mas Jesus diz: o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E ele então começa agora a atacar a cultura religiosa daquela época. E ele começa agora a atacar os fariseus, chamando de hipócritas, comparando eles a pessoas confusas, porque foram buscar homens de boas vestimentas, mas encontraram um caniço mal vestido. Ele começa a comparar a ideia dos fariseus sobre o Messias a uma realidade. Porque, irmãos, mesmo diante de tantas coisas, aqueles homens não conseguiram crer que o Messias já tinha vindo. Mesmo diante de tantos sinais, porque coisas estavam acontecendo. Se você pegar o capítulo 9, o capítulo 10 de Mateus, você vai ver que muitos milagres estão acontecendo. E sabe qual era a questão dos religiosos? Eles não estavam participando. E muitas vezes as pessoas não querem olhar para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque elas querem de alguma forma participar. Eu conversei com uma pessoa que ela estava passando um tempo muito difícil. E ela foi até um pastor e colocou para fora o seu coração. E se abriu, se derramou. E o pastor falou para ela: não, você precisa segurar. Você precisa continuar dando um jeito. Não é hora de você parar, não. Muitas vezes nós estamos sendo presos ao que nós fazemos, não ao que nós somos em Deus. A religião nos prende àquilo que nós estamos fazendo. Mas Deus está preocupado com o que você está se tornando. Não é pelas obras. Não é pela produção. Nós não seremos salvos pelo que nós fazemos. Seremos salvos, primeiro, porque Ele já nos elegeu nele. E agora nós vamos responder, sendo resposta para as pessoas que ainda não foram iluminadas sobre quem é Jesus Cristo.
E isso não precisa de religião, isso não precisa de pastor, isso não precisa de líder, isso precisa de uma conexão nossa com Deus. E muitas vezes nós terceirizamos, e por isso nos frustramos. Porque acreditamos que a nossa relação com Ele precisa de um pedágio. E esse pedágio é o pastor, esse pedágio é um líder, alguém que a gente quer agradar mais do que agradar o próprio Deus. Eu falo com a galera da minha rede, com meus supervisores, se algum dia eu passar alguma direção para vocês que quebrem princípio, não faço. Tenho a capacidade de me mostrar que eu estou me perdendo, porque se vocês fizerem, vai ser pior para mim, que eu vou me afundar mais naquilo que eu estou me tornando. Se o meu foco se alterou, vocês têm a responsabilidade de me ajudar a voltar para o lugar. Porque todos nós, em algum momento, podemos perder o nosso foco. E é isso que a religião faz. Esse final de semana nós fomos em uma expo cristã que está acontecendo aí no Brasil. E a gente lá, em determinado momento eu vi pastores dando autógrafo, outros orando por pessoas, uma fila cheia de câmera, de foto, e a pessoa orando. Rodas de pastores, e eu lembro bem que chegou um jovem para falar com o pastor olhou e fez assim. Aí depois o pastor chamou, falou com ele e botou assim, espera aqui. Cara, eu olhei para Lucas, que estava do meu lado, Lucas veio lá e falei, irmão, que Deus me livre de me tornar isso. Que raça é essa? Onde foi que nós erramos e esquecemos quem é Deus e pegamos para nós uma glória que não é nossa? Porque tudo que Deus está fazendo na nossa vida tem que necessariamente apontar para Ele. E isso vai machucando pessoas, isso vai ferindo pessoas, vai sobrecarregando, vai fazendo pessoas desistirem, se sentindo rejeitadas, decepcionadas. A maior igreja no Brasil, vocês sabem qual é? A igreja dos desviados. Aqueles que um dia tiveram aqui, um dia sentaram do seu lado ou em qualquer outra igreja, mas em algum momento elas resolveram, talvez por um erro nosso, porque somos falhos, talvez por uma concepção própria de não ter expectativas atendidas, e hoje estão vagando por aí, cansadas, machucadas, vivendo todas essas pressões que nós vivemos agora em outro contexto. Eu converso com muitos pastores que um dia foram bênçãos no altar do Senhor, mas se feriram com a instituição, com a religião. Levitas, adoradores, que se machucaram. E hoje já não aguentam mais nem ouvir, muito menos imaginar estar de volta a um lugar, mesmo esse sendo o lugar que o próprio Jesus apontou para elas. Porque quando nós exercemos aquilo que Deus está fazendo, quando nós exercemos aquilo que Deus está apontando, quando nós, de alguma forma, respondemos ao que Ele colocou na nossa vida, é necessário que a gente entenda que esse é um lugar onde nós vamos enfrentar algumas situações, provações. Mas, se a nossa conexão com Ele estiver sadia, segura, por mais que a gente se decepcione, por mais que a gente se machuque, a gente não perde a convicção do chamado. Jeremias, depois de passar a mensagem que o próprio Deus mandou ele passar para Israel, ele chega na casa do sacerdote, os filhos de Passur. Eles pegam Jeremias, eles amarram mais ou menos assim, e ele é açoitado e fica a noite inteira ali exposto. E quando ele é liberto no outro dia, ele vira para o Senhor e fala: eu não quero mais. Chega. Eu não quero mais. E logo
no versículo posterior vai dizer: mas existe um fogo, existe uma chama queimando no meu peito. Por mais que eu não queira falar, eu não consigo conter. Existem pessoas nessa manhã que Deus quer incendiar novamente. Existem pessoas nessa manhã que o Espírito Santo está chamando. E lá em Mateus 11, 28 vai dizer: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. A vida em Deus começa quando nós entendemos que precisamos ir até Ele. Muitas vezes nós acreditamos que esse ir até Jesus, Ele vai trazer para nós uma transformação imediata na nossa vida. Muitas vezes acreditamos que quando nós vamos até Ele, nós temos que largar algumas coisas, parar de fazer outras. E isso assusta. A maioria das pessoas que a gente evangeliza, elas falam: olha, eu não quero ir até Deus porque eu não estou disposto a largar tudo que eu estou fazendo. Eu já contei um testemunho aqui de uma jovem que estava passando por um momento muito difícil. Ela tinha perdido o seu pai. Então, alguns familiares souberam de uma irmã de oração. E essa irmã, ela aceitou orar pela menina. E elas oraram. E a coisa foi assim maravilhosa. E naquele momento, a depressão, o desejo suicida, a tristeza, ela foi embora. E a menina resolveu aceitar, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e confessou. Só que no outro dia ela voltou, chamou a tia e pediu: poxa, eu queria voltar lá naquela mulher. E para surpresa da tia, ela virou e falou assim para a mulher: olha, eu não quero seguir Jesus agora. Eu não estou disposta a largar tudo que eu gosto de fazer. Eu não quero parar com as coisas que eu estou fazendo. Nós acreditamos que somos nós que temos o controle dessas coisas, quando na verdade o que a gente precisa é chamar o Espírito Santo para transformar. Porque se nós vivemos uma situação 20 anos, e tem muitas pessoas que hoje não estão na igreja, por quê? Porque ficaram 20 anos fazendo as coisas e tentaram de todas as formas agora não fazer. E pararam no momento do alívio. Porque o primeiro contato que nós temos com Jesus, nós recebemos o alívio. É aquela paz em meio à tempestade. É aquela paz em meio à guerra. É o bálsamo derramado, mesmo que todos os nossos inimigos estejam ao nosso redor. É aquela sensação de segurança. Nós recebemos o alívio. Só que Jesus não para por aí. E Ele diz: aprendei de mim. Perceba que agora é uma outra proposta. E é muito comum nós conversarmos com pessoas que param no alívio. Se sentem suficiente apenas sendo aliviadas. Quando na verdade, a vida em Deus é mais incrível quando nós começamos a aprender dele. Porque é nesse momento que nós vamos sendo transformados. É a partir do momento que nós vamos aprendendo quem é Jesus, que Ele vai transformando algumas coisas dentro da gente. Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, é esse que me ama. E aquele que me ama, será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. Existe um Jesus além das Escrituras. Aqui nós aprendemos muita coisa sobre Ele, mas Ele vai se revelar para as pessoas que amam os seus mandamentos, aqueles que conhecem e obedecem. E eu começo a entender que o que vai fazer a diferença na minha vida, o que vai transformar, o que vai realmente trazer uma paz duradoura, é quando eu entendo que é necessário eu aprender sobre. O rei Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E ele vai dizer no Salmo 1, que bendito é o homem que medita na lei dia e noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. No tempo certo, vai dar o seu fruto e as suas folhas. Perceba, Paulo vai dizer em Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso
entendimento para viver a vontade que é boa, perfeita. E o que nos transforma é essa palavra. Existe a necessidade, existe um clamor dentro de nós, existe um apontamento profético nos levando para esse lugar, onde eu começo a aprender sobre Jesus, e Ele começa a transformar a minha vida. Sabe por quê? Diferente dos religiosos, diferente dos fariseus, dos hipócritas, Ele vai dizer: o meu jugo é suave. Até aquele momento, Israel vivia sob o jugo da lei judaica, da lei mosaica. E além daquelas leis, os fariseus colocaram a penso com mais 600 e poucas leis. E as pessoas eram obrigadas a obedecer de todas as formas. Se torna um peso. Se torna algo que não tem como carregar. Mas esse jugo agora, ele pode ser trocado. Quem sabe hoje você chega aqui com um jugo muito pesado, carregando dentro de você muitas pressões, tantas pessoas que você tem que atender as expectativas, tantas pessoas que você se comprometeu, e hoje você percebe que não vai conseguir suprir o que elas esperam. Uma vida onde você demonstra ser algo que você não é. Isso virtualmente, isso no plano natural. E agora você está aí se perguntando o que eu faço para ter alívio na minha alma. Porque eu vivo cansado, eu vivo sobrecarregado, eu vivo ansioso. Mas glória a Deus, Jesus vai dizer em Lucas 5, os bons não precisam de médicos, os doentes, sim. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A graça, ela é a coisa mais incrivelmente louca que nós podemos experimentar. Porque Jesus resolveu chamar as pessoas que num padrão humano não são capazes de suprir aquilo que é esperado deles. E eu não sei você, cara, mas eu fico muito animado com a certeza que Deus tem chamado pecadores para viver coisas novas. Não é sobre a religião, não é sobre aquilo que falam. Deus chamou pessoas. Deus chamou pessoas improváveis. Sabe aquele que ninguém quer? Sabe as pessoas que ficam à margem? Sabe as pessoas que já não têm mais nada para oferecer, que estão cansados, frustrados? É esse tipo de pessoa que Jesus está chamando para viver uma vida nova nele. Para trocar o fardo. Fardo, jugo, era uma ferramenta que o boi usava, usa ainda até os dias de hoje, para um ser preso ao outro no momento de arar a terra, ou até mesmo nos momentos de levar uma quantidade de material de um lugar para o outro, deslocamento. E é interessante porque se pegava um boi novo e um boi velho. O novo queria dizer o quê? Força. E o velho, experiência. Então, quando aqueles dois estavam presos por meio da canga, que também era o outro nome que se chamava, eles se machucavam, até eles entender que eles não podiam mais sair daquele lugar, eles tentavam de todas as formas, até o momento que eles aceitavam. E quando eles aceitavam, era o momento mais fácil de conduzi-los. Quem sabe você hoje esteja aceitando o peso que estão colocando sobre você. Quem sabe hoje se tornou normal para você viver assim cansado, frustrado. Mas eu creio que hoje Deus pode aliviar essa carga que você está carregando. Eu creio que hoje um novo começo, uma nova porta pode se abrir na sua vida. Você não é o que você sente.
Você não é as pressões que você vive. Você é um filho amado. Você é alguém que foi sonhado e projetado por Deus para viver coisas extraordinárias nele. Salmo 139, o rei Davi vai dizer: Deus conhece o meu deitar e o meu levantar. Todos os meus dias já estão escritos no seu livro, mesmo antes deles existirem. Existe algo que Deus escreveu sobre você, cara. A pergunta é: você está vivendo isso? Eu botei como tema dessa mensagem: vinde a mim, depressivos, viciados. Vinde a mim, ansiosos. Vem você que ninguém quer. Vem você que todo mundo olha e fala: não tem mais jeito. Porque você é a matéria-prima perfeita para o que Deus quer fazer nesse tempo. Talvez você olhe para um filho. Talvez você olhe para o marido, para uma esposa e pensa: meu Deus, não tem mais jeito. E você carrega isso dentro de você. Mas hoje Deus vai aliviar o seu fardo. Porque esse não é um convite de hoje. Esse convite, ele ecoa pela eternidade. O amor de Deus é tão incrível que Ele coloca Adão e Eva no jardim. E eles estão ali. Desobedecem, comem da fruta. Quando Deus vai lá no final da tarde e Ele procura Adão e Eva, cadê? Eles estão escondidos. Olha que coisa linda. Eu tenho um filhinho de 2 anos e ele gosta de brincar, de se esconder. E ele se esconde, sabe aonde? Atrás da cortina. Só que as pernas. E eu fico: João, cadê você, filho? Como se eu não estivesse vendo. Deus foi tão amoroso com Adão e Eva que Ele não foi evasivo naquele momento. Ele não chegou chutando a porta e perguntando: o que vocês fizeram? Por que vocês desobedeceram? Eu não falei para vocês não fazerem. Deus já sabia o que eles tinham feito. E Ele pergunta: onde vocês estão? Nós tivemos medo e nos escondemos. Quantas pessoas hoje, mesmo sentado num banco aqui de frente para mim, ou nos assistindo de casa, estão escondidas de Deus? Com medo, achando que Ele vai jogar alguma praga sobre você, que Ele vai te amaldiçoar. E Ele simplesmente está assim: cadê você? Cadê você? E ao invés de dar a punição que Adão e Eva mereciam, Ele pega um animal, sacrifica e veste Adão e Eva, tapa a nudez deles, tapa a vergonha. Isso já era um apontamento para aquilo que Ele faria através de Jesus Cristo nas nossas vidas. E nós vamos ver na Bíblia toda Deus tentando se aproximar da humanidade. Deus tentando demonstrar o seu amor pelas nossas vidas. Olha, isso é incrível porque Ele é poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele podia estalar os dedos e fazer com que todo mundo amasse, todo mundo fosse fiel a Ele, todo mundo obedecesse mesmo assim. Como Ele diz lá em Oséias, Ele resolveu usar cordas de amor para nos aproximar dEle. Cara. Então chega, gente. Chega de lutar sozinho. Chega de ficar carregando tanto peso, tanto ressentimento, tanta culpa. Vamos lançar tudo isso sobre Jesus hoje. Vamos sair daqui preparados para viver uma vida nova. E eu queria te convidar a ficar de pé. Feche seus olhos. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense assim: ah, pastor, pô, não dá não. Eu estou aprisionado. Eu estou enjaulado, cara. Eu machuquei muita gente. Eu decepcionei outras. Eu fui muito ferido. Eu fui muito machucado. O lugar que eu cheguei hoje representa o fundo do poço.
José, para chegar até o palácio, teve que ser lançado em um fundo do poço. Eu estou escravizado, pastor. Eu sou escravo das minhas vontades. Eu vivo uma vida onde a pornografia me domina. Eu vivo uma vida onde a mentira, a inveja me dominam. Eu estou verdadeiramente numa prisão, eu sou escravo. Isaías capítulo 55. O povo de Israel estava preso na Babilônia. De repente vem uma voz profética ecoando e diz assim: olha, você que tem fome, venha. Você que tem sede, venha, beba. Coma, é de graça. Aí, para esse povo desobediente, para esse povo que estava escravizado, a graça diz assim: olha, eu tenho uma aliança com vocês, a mesma aliança que eu ofereci ao meu servo Davi. A minha palavra não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Os meus caminhos são muito melhores que os seus. Os meus sonhos, os meus projetos são muito maiores que os seus. Ele está falando isso para quem está escravizado. Ele está falando isso para quem está cansado. Ele está falando isso para quem está machucado. Ele está falando isso para quem está decepcionado, para quem se sente rejeitado, para quem está depressivo, para quem está ansioso, para quem tem pensamento suicida. Ele está falando isso para mim e para você. A questão é: quantos de nós estamos dispostos a obedecer? Quantos de nós estamos dispostos a nessa manhã ir até Ele e lançar as nossas dores, lançar as nossas frustrações? E o ministério de louvor vai continuar essa canção. E eu queria orar com você. Eu queria orar com você que hoje decide lançar o seu jugo, o seu fardo sobre o Senhor. Nós não temos tempo. Eu queria que onde você estivesse, que você erguesse as suas mãos. E rapidamente nós vamos orar. E eu quero ser mais ousado ainda. Se puder acender a nave aí. Acende a nave rapidinho. Eu quero saber quem hoje quer entregar a vida a Jesus. Hoje quer reconhecer Ele como Senhor e Salvador. Eu queria que você levantasse também as duas mãos. Quem hoje, nós temos uma família ali, quem hoje quer retornar para esse caminho, tem vindo à igreja, tem ouvido a palavra, mas sabe, eu estou distante, e hoje quer voltar para esse caminho, atender esse chamado. Eu queria que você também erguesse as suas mãos. Aleluia. Feche seus olhos. Paizinho lindo, muito obrigado, Deus, porque um bálsamo de cura foi derramado nessa manhã. Obrigado, porque o Senhor já fez tanta coisa pelas nossas vidas. E muitas vezes nós não respondemos a esse amor. Quando o Senhor enviou o seu único filho, o Senhor sabia tudo aquilo que nós faríamos. O Senhor sabia que as nossas escolhas iriam nos levar para longe do sacrifício que foi feito. E mesmo assim o Senhor resolveu nos amar. Mesmo assim o Senhor resolveu se entregar. Mesmo assim o Senhor resolveu criar um caminho para que nós voltássemos para o Senhor. Agora nós não precisamos olhar para o véu. Agora nós temos acesso a essa graça. E é isso que eu quero te pedir nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha renovar a força dos cansados. Que o Senhor venha renovar o vigor dos abatidos. Por mais que o nosso homem exterior esteja corrompido, esteja dolorido, o nosso homem interior vai sendo renovado de glória em glória, de fé em fé. Por mais que muitas vezes a gente não tenha força para caminhar, que nessa manhã o Senhor nos pegue pelas mãos, que nessa manhã o Senhor nos guie, Pai, porque muitas vezes é difícil fazer a sua vontade, muitas vezes é difícil renunciar ao nosso eu, mas nós resolvemos ser esse sacrifício, nós resolvemos ser essa oferta, uma oferta de amor, uma oferta de obediência e uma oferta de gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Alguns homens e mulheres levantaram as mãos nessa manhã reconhecendo que precisam entregar a vida a Ti,
Que o Senhor venha segurar nessas mãos. Que o Senhor venha conduzir nessa nova vida. Aumenta a sede, aumenta a fome, Pai, para que a gente não pare nesse primeiro passo. Porque vinde a mim é o primeiro passo. Nós queremos ir além. Nós queremos aprender de Ti. Homens e mulheres que se reconciliaram com o Senhor nessa manhã, restaura, Senhor. Restaura os sonhos proféticos. Restaura as promessas que um dia foram vividas, um dia foram liberadas, e hoje nós não temos mais nenhuma expectativa. Que nessa manhã um rebuliço espiritual aconteça na vida de homens e mulheres, e que nós possamos sair daqui totalmente diferentes, totalmente intencionais, mais leves, mais seguros, tomando posse de tudo aquilo que foi prometido, porque já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não permita, irmão, que aquilo que o diabo fale te pare. Não permita que aquilo que a sua carne fale te pare. Não permita que aquilo que as pessoas ao seu redor fale te pare. Prossiga para o alvo da soberana vocação em Jesus Cristo, porque vai passar. Esse tempo adverso vai passar, essa dor vai passar, e você vai contar um lindo testemunho, não daquilo que Deus fez na vida de pessoas, mas daquilo que Deus fez na sua vida. Que o amor de Deus, que a graça soberana do nosso Pai seja com você, que a graça, que é melhor do que qualquer coisa, guie os seus passos, e eu oro em nome de Jesus. Vai em paz, que Ele te abençoe. Tenha um domingo abençoado, e você que pode, aplauda a Jesus.